Maria, um exemplo de fé, um exemplo de confiança em Deus, mas Maria não pode ser adorada. Maria não é uma mediadora entre Deus e os homens. Pastor Hernandes Dias Lopes, assiste comigo esse vídeo até o final. Já peço para você deixar o seu like, para você deixar o seu comentário sobre o assunto. Assiste comigo. A história apontava para aquela que seria uma virgem e que o nascimento seria em Belém, mas que Jesus seria chamado de Nazareno. E quando Deus olhou do céu, ele contemplou uma menina, uma moça, Glória a Deus. talvez adolescente ainda, e o Senhor se agradou dela. Ela foi agraciada pelo Senhor. Deus derramou sobre ela a sua graça. Deus a escolheu, Deus a usou poderosamente, e agora o nome dela tem sido proclamado no mundo inteiro, porque ela se dispôs a fazer a vontade de Deus. E Maria então se torna essa figura emblemática na história, talvez uma das mais emblemáticas de todos os séculos. Alguns colocam-na numa posição que Deus não a colocou, e eu acho que isso não honra Maria, porque isso contrariaria profundamente a sua fé, quando a chamam de mãe de Deus. É claro que temos que entender que Jesus teve duas naturezas distintas. Ele era perfeitamente Deus, ele era perfeitamente homem. Quanto Deus, ele não teve mãe. Quanto homem, ele não teve pai. Porque quanto Deus, ele preexiste a própria criação do universo. Mas ela é mãe da natureza humana de Jesus. Alguns a colocam como mediadora, como corredentora, mas a Bíblia é tão clara em afirmar que é o filho dela, Jesus, que é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E ainda nos diz que não há outro mediador a não ser o próprio Jesus, aquele que nasceu do ventre de Maria. Mas nós precisamos reconhecer o valor desta mulher. Nós precisamos olhar e louvar a Deus por esta mulher, pelo exemplo dela, pela postura dela, pela atitude dela. Glória a Deus. Certamente devemos olhar para Maria com os olhos especiais, com os olhos de admiração, pela fé que a Maria teve, pela confiança que a Maria teve. Afinal, a Maria, ela colocou em risco a sua própria vida, mas isso não coloca a Maria como mãe de Deus, como mediadora, como uma pessoa que vai nos trazer uma salvação, nos trazer uma bênção. A Maria deve ser olhada com os olhos de fé, com os olhos de uma pessoa que foi um exemplo, com os olhos de uma pessoa que foi muito agraciada por Deus. Certamente Maria foi agraciada por Deus. Certamente Maria foi honrada por Deus. Certamente foi uma honra ser a portadora, a mãe do menino Jesus. Certamente isso foi uma honra. Certamente ela foi uma pessoa bem-aventurada. Certamente o exemplo de fé dela, o exemplo de confiança em Deus, o exemplo de confiar na proteção de Deus, de confiar na promessa de Deus, de confiar nas orientações de Deus. Certamente essas coisas devem ser vistas e nos servir como exemplo, mas isso não tem que nos levar a adorá-la, a colocar ela como mediadora, a colocar ela num lugar onde ela não está. Então devemos admirar Maria, devemos olhar o exemplo de fé dela e devemos deixar ela no lugar onde ela está, uma heroína da fé, um exemplo de fé em Deus, de fé no Filho de Deus. Está chegando o Natal, e o Natal significa isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O louvado e exaltado seja o Senhor Jesus, o único que é digno
de toda a honra e de toda a glória. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Até a próxima.